Boa noite a todos e a todas. Hoje é dia, uma quarta-feira, né? 19 de novembro de 2025. Então, assim, como eu venho fazendo todos os dias, nesse horário de 8h30 às 19 horas, é o tempo que me reserva para jogar minhas sementes, né? Umas reflexões sobre o meu livro, O Doce Amor Divino que Fluiu do Céu para a Terra, em 1988, baseado numa história real, já vendo de grande magazine somente pela internet, né? É uma experiência, tem que repetir porque tem gente nova chegando, tá? É uma experiência mística espiritual, né? Com o chakra cardíaco, do amor divino, que aconteceu em 1988 e eu fiz tese de mestrado e doutorado sobre essa questão, o que aconteceu dentro da COP-FRJ, a questão da crise existencial, né? E eu pedi aos professores, os professores aceitaram e eu fiz trabalho de mestrado e doutorado sobre essa questão minha, do amor divino do estado alterado de consciência. Então, eu como faço todo dia, eu olhei o Sababa, olhei meu livro para fazer uma reflexão e orientar quem está interessado nesse caminho de autoconhecimento, transcendência, né, até o amor divino, que é o chakra cardíaco, que essa é o propósito e também da Prema Yoga, de Siddhi Sai Baba, que esse avatar que está aqui, o homem dos milagres, o homem que fez milagres durante mais de 70 anos, todos os dias, em todos os momentos dele. Então, eu faço todo dia, nesse horário, 18h30 às 19 horas, uma reflexão para quem está interessado e para quem está chegando também, né? Quem já tem mais de 50 mil seguidores, né? E quem está chegando também, saber o que se trata, tal, qual o caminho, né, que eu estou apontando, né? Que eu fiz também, né? Não foi só que eu estou apontando, não é que eu li, é que eu fiz esse caminho, né? Eu fiz tese, mestrado, doutorado sobre isso. Então eu vou ler uma parte do livro. Hoje eu vou ler uma parte do livro que eu acho interessante aqui, de uma citação na página 181, que fala sobre os estados de consciência, né? Eu citei um filósofo, que ele, Waxenberg, né? Escreveu um livro da mística, a espiritualidade, da mística e aos estados de consciência. Um livro muito interessante, e eu, na época que o meu mestrado, eu citei ele no meu mestrado, e aqui no livro também citei, né? Então ele diz o seguinte: quando se reconhece o próprio estado de consciência como temporário e limitado, pode-se alcançá-lo. E conhecer o próprio estado de consciência é começar a expandi-lo. O desenvolvimento do estado de consciência é o campo da mística. Tem-se entendido sempre que mística é a relação da alma com o divino. A relação da alma com o divino indica seu estado de consciência. Se deixa delimitar a mística a um objetivo, de encaixá-lo dentro de uma definição que implica uma teologia e uma filosofia, pode-se lhe dar uma amplitude na qual cada alma se encontra a si mesma, se compreenda a si mesma, descubra como é e o que lhe ocorre, qual é o caminho do seu próprio desenvolvimento. A primeira coisa que a alma deve fazer é reconhecer o seu estado de consciência. Esse reconhecimento é a base fundamental que ao mesmo tempo que é o seu ponto de partida, indica a direção que deve seguir seu desenvolvimento. Todas as almas querem desenvolver-se, porém nem sempre podem fazê-lo, porque não sabem com clareza o que é desenvolver-se. Bom, então vamos lá, né? O Axenberg, esse autor, né? Reconhecer seu próprio estado de consciência. Como é difícil, né? Reconhecer a si mesmo é um caminho de autoconhecimento, né? Reconhecer seu estado de consciência é como se colocasse a própria consciência como objeto de estudo. Isso, em ciência chama-se sujeito-objeto. Em ciência existe a ideia, né, qual é o objeto de estudo? A primeira coisa que na universidade, para fazer o mestrado, doutorado, e também na graduação, o professor pergunta ao aluno: qual é o teu objeto de estudo? Aí ele vai dizer, ó, né, qual é o objeto, onde que ele vai apontar o foco dele, a direção dele, a observação dele.
Então, esse caso de estado de consciência a própria consciência humana como objeto de si mesma, ou seja, a pessoa tem que subir o nível de consciência para olhar para baixo, para reconhecer seu estado de consciência. É complicado, né? Porque a gente não consegue sair de si mesmo. A gente fica preso aos sentidos e à visão externa. Não consegue, para subir um nível de consciência, nós temos que ir atrás dentro da gente. Nós não subimos aqui, nós subimos assim, ó, daqui para cá. É como um degrau, né? Dá uma escada, né? Você não sobe degrau descendo, né? Você sobe degrau subindo, né? Entendeu? Então, para poder ver a gente numa nova perspectiva de consciência, nós temos que subir um degrau de consciência. E reconhecer a consciência inferior. Existe a consciência superior e a consciência inferior. A consciência superior é que os místicos chamam de eu superior. E a consciência inferior é o eu inferior, que nós chamamos de ego. O eu superior é o Atma, que os orientais chamam de que é a centelha divina, que é o... né? Por isso tem que dar o salto de consciência. Tá bom? Então, isso aconteceu comigo em 88, eu fui levado, eu saí do estado de consciência do ego e fui para conviver com a consciência do Atma. E ele me mostrando a minha realidade inferior. Isso no espelho, né? Me falando como é que... me ajudando, né? Quer dizer, me puxando, né? Porque eu sozinho não conseguia. Isso em física chama-se bootstrap. É quando a partícula, por si mesma, ela dá um salto no outro nível de energia. Em física quântica chama-se bootstrap, esse salto de consciência, salto de energia. No mundo das partículas, subpartículas, chama-se bootstrap, na física quântica. A própria partícula, por si própria, ela salta um nível. Na consciência é a mesma coisa, só que o nome é outro, é estado alterado de consciência, né? Então, reconhecer a consciência é reconhecer o seu nível de consciência, o seu nível superior e o nível inferior. Para reconhecer o inferior, você tem que saltar para o nível superior. É isso que Axenberg está falando aqui. Tá, gente? Então, a partir das práticas satanas, dos exercícios espirituais, o ser humano pode alcançar estados alterados de consciência mexendo com os chakras. Ele altera o estado de consciência aqui nos chakras. Os chakras que são responsáveis pelo estado de consciência. Então tem que estudar os chakras. Mas não nos livros apenas, tem que estudar dentro de si mesmo, né? E como é difícil isso, né? Que a gente vai querer... Meu chakra não está no corpo físico. Pode tirar um raio-x, uma tomografia computadorizada, vai encontrar o chakra. O chakra está no plano metafísico e só pode ser reconhecido por uma questão de autoconhecimento. Por isso que não se ensina autoconhecimento em escola nenhuma, nem em escola de yoga. Hatha Yoga não é autoconhecimento ainda. É o primeiro degrau da yoga, mas não é ainda. A yoga eles têm o Prema Yoga. Para chegar a Prema Yoga, que é o Sat Sai Baba, que é a yoga do amor divino, que é a minha linha espiritual, tem que fazer muito exercício espiritual. E por isso que eu escrevi o livro, né? Eu escrevi tese de mestrado, doutorado entre 88 e 98, e agora o livro para ajudar vocês, né? Quem estiver interessado, né, gente? Então, vou parar por aqui. Até amanhã. Namastê. A divindade, o Atma que habita em mim, habita em você. Até amanhã.